Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Aí a demora, mas problemas técnicos desinviabilizaram a entrada mais cedo. Mas eu quero agradecer aí, primeiro a paciência de vocês, a confiança. Semana passada a gente não teve a live exatamente um pouco para ajustar um pouco essa carga, mas agora estamos aqui de volta. E eu já queria deixar uma novidade para vocês, duas na verdade. A primeira é que, como anunciado, nós vamos ter 3 lives por semana nessa reta final. A da terça-feira sobre noções de direito, para a gente fechar, tá certo? Essa parte aí, hoje vai ser o artigo 30, 31 e vamos começar o 37. E aí é só até o 39 a gente fecha essa parte constitucional e depois de fechado isso nós vamos dar algumas aulas de exercícios propriamente constitucional, tá ok? Muito bom. Então, na terça, constitucional. Na quinta, a gente continua com a lei orgânica. Então, na próxima quinta vai ser a aula 6. E depois nós vamos entrar com o Estatuto do Servidor Público na sexta-feira, no mesmo bate-horário. Vamos marcar entre 8 e 8h30 para não ter problema, tá certo? Mas vai ser sempre nesse horário aí, tranquilo? De modo que a gente vai tentar fazer, inclusive, depois mais na retíssima final, no último suspiro também nós vamos fazer as sessões corujões. Então, não percam, tá ok? Segunda coisa, nós vamos montar, ou na verdade já está marcado, o chamado Aulão do Abraão, que vai ser no feriado, dia 15 de novembro, na OAB, na verdade na Casa do Advogado, que é a sede da OAB, atrás do fórum ali no Novo Centro. Vai começar às 8h30 e vamos até o meio-dia. Nós vamos ter 2 intervalos e aí o amigo Kleber vai estar animando a galera, fazendo alongamento. Aí você me pergunta, vai pagar? Não, não vai pagar. Na verdade, a entrada vão ser 2 livros infantis, tá certo? No mínimo 2 livros. Você pode trazer 10 livros, não tem problema não. 2 livros, pode ser usado, pode ser novo, não importa, mas livros infantis. É assustador, pessoal. 44% da população do Brasil não lê e 30% nunca comprou um livro. Então, realmente é um desafio nosso aí, na área da educação, e a gente acha que retribuindo isso e repassando isso para o Natal das crianças. Criança gosta de pirulito, gosta de brinquedo, mas gosta de livro também. Vai gostar de livro, ok? Tranquilo? Então, no decorrer aqui, nós vamos conversando aqui com vocês aí na live. Então, vamos entrar para o nosso artigo 30. Artigo 30, produção. Artigo 30 da Constituição. Agora vai ser o 30 e o 31. Vamos lá? Compete ao município. Compete ao município. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Guarda, interesse local são as especificidades. O município de Santa Luzia tem especificidades que não tem, por exemplo, o município de Caetanópolis, tá certo? De Paropeba. Por quê? A especificidade histórica, o traço logístico, a atividade econômica, isso faz com que as leis municipais, tá certo? Elas tracejam aí dentro das especificidades do local. Então, legislar sobre assunto de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Buracos legislativos, tá? Que não são preenchidos nem pela legislação federal e nem pela legislação estadual, o município pode legislar. Senhores vereadores que estão nos assistindo, se atentem a isso. Inciso 3º. Instituir e arrecadar tributos. Lembra de tributo? Tributos são 5 espécies. Impostos, taxas, lembra disso? Então vamos lá. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então, exemplo, arrecadar o IPTU, é o famoso IPTU, o ISS, é o imposto também, tá certo? É de competência do município. 4. Criar, organizar e suprimir distritos observados a legislação estadual. Pode cuidar que eles colocam a legislação federal. Não. Para criar e até mesmo suprimir distritos, observa-se a legislação estadual. A gente estudou isso quando estava estudando a lei orgânica. Lembram disso? Muito bem. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão serviços públicos
de interesse local, incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial. Por exemplo, o serviço de táxi. O serviço de táxi é uma permuta, é uma espécie de concessão lá, no estrito senso, né? E isso é legal porque é o seguinte, vamos pegar o serviço público de transporte, né? O transporte público, que há 40 anos está na mão da mesma empresa, né? Você não pode confundir o titular, é o dono, com o exercício. Quem que é o dono do serviço público de transporte? É o município. A Constituição acaba de falar isso aí, ó. Serviço público. Agora, quem exerce? Pode ser o município diretamente, com o servidor público dirigindo o ônibus, ou ele pode fazer uma concessão para o exercício. Mas guarda, gente, quem é rei nunca pede a majestade. O titular pode avocar para si o exercício? Pode, nenhum problema. Tá certo? Então, uma coisa é a titularidade, outra coisa é o exercício. Aqui, a Constituição está falando da titularidade. O dono do serviço público de transporte, ok? Vamos para o 6. Competência do município. 6. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programa de educação infantil e ensino fundamental. O ensino médio. Não, ensino médio não é do município, não. Tá bem claro aí, ó. Compete ao município cooperação técnica e financeira do Estado, da União e do Estado em programa de educação infantil e fundamental. Ponto. Não tem ensino médio, não tem universitário, isso é competência dos outros entes, tá ok? 7. Está com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, praticamente a mesma redação. Agora o que, pessoal? Serviços de atendimento à saúde da população. Lembra, educação e saúde. Não tem erro. 8. Promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Quem é que vai determinar qual área que é rural, qual área que é urbana, qual área que é de expansão urbana? É exatamente o município, por meio da sua Câmara dos Vereadores e o Poder Executivo, tá certo? Mediante lei. Muito bem. 9, e último inciso aqui do artigo 30. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, aí 306 anos, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Essa aí pode cair, hein, pessoal? Tem a ver com que competência do município a promover no que couber o ordenamento territorial do planejamento, do uso, parcelamento e ocupação do solo, que é o inciso anterior, e o 9, promover a proteção do patrimônio histórico e cultural. Muito complicado, né? Tranquilo? Podemos ir para o artigo 31. O 31 diz respeito à fiscalização. Vamos lá? Artigo 31. Artigo 31. Vamos lá. Eu vou ler ele todo, depois eu vou comentá-lo, tá certo? Vamos combinar assim? Vou ler ele todo, os 4 parágrafos. Vamos lá. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Beleza. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta dos estados, do município ou dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 do membro da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para o exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. E o parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Vamos começar pelo final? Pessoal, depois da Constituição de 88, é proibido criar o Tribunal de Contas Municipais. A questão é a seguinte, 5 de outubro de 88, que é a Constituição. Quem tinha, permanece. Quem não tem, não cria mais. Atualmente nem tanto, né? Quando a Constituição foi criada, só existia o Tribunal de Contas de Salvador e de São Paulo. O de São Paulo permanece até hoje. Tá certo? Agora, pode-se criar um Tribunal de Contas do município de Santa Luzia, de Belo Horizonte? Não. Por quê? Porque quando a Constituição foi
editada, promulgada, não existia. E o parágrafo 4º do artigo 31 expressamente veda a criação de novos. Ok? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, pessoal. Nós estamos no âmbito da fiscalização. A fiscalização, você tem a fiscalização interna e a fiscalização externa. Então, fiscalização interna é dos próprios órgãos e externa. A fiscalização interna, você tem do próprio quê? Legislativo e do poder o quê? Executivo. Por exemplo, a controladoria, o que eles chamam de o controller, né? A mesma ideia. O poder executivo é o próprio. Você tem órgãos internos, seja no legislativo, seja no executivo, de rever as próprias contas. Só que a partir do parágrafo 1º, nós temos também o controle externo. E aí, como é que chama? Isso é muito legal. Deixa eu apagar aqui. A fiscalização externa, ela funciona o seguinte. Nós temos um órgão técnico que elabora um parecer prévio. Pessoal, pergunto para vocês. Vereador sabe fazer conta? Poucos sabem, a não ser do subsídio, né? Órgão técnico é o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Por quê? Porque em Santa Luzia não tem Tribunal de Contas, então é o órgão técnico do Estado. Então, o que é um órgão técnico? Lá tem um povo que sabe fazer contas, você tem contador, você tem economista. O órgão técnico, ele faz o parecer das contas. Por quê? Anualmente não tem que prestar contas, até 31 de março, prestar contas, eles elaboram um parecer técnico dessas contas. Muito bem. Aí acontece o seguinte. Quem julga é um órgão político. Órgão político. Que é a Câmara Municipal. Quem vai fazer concurso para procurador, ano passado, ou retrasado, se não me engano, o Supremo entendeu que se o parecer for pela aprovação e a Câmara falar pela desaprovação, qual que vai prevalecer? Guarda o macete. O Supremo vai dizer que vai prevalecer sempre o que o órgão político decidir. Sabe por quê? Porque quem julga as contas não é o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, na verdade, não é tribunal, ele é um órgão administrativo. Ele é um órgão técnico assessorando um órgão político. Então, pelo amor de Deus, Tribunal de Contas não é do Poder Legislativo, desculpa, não é do Poder Judiciário. Ele é um apêndice do Poder Legislativo. Cuidado com isso. E se o parecer estiver contrariando, qual vai prevalecer? O parecer do órgão político, que a Câmara Municipal decidir. Então, quem julga é a Câmara. Então, de novo, o que é um Tribunal de Contas? É um órgão técnico auxiliando o órgão político. Muito bem. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que o parecer seja pela aprovação. O parecer, pela aprovação das contas. O órgão político vai e julga para manter o parecer, basta maioria simples. Agora, para derrubar o parecer, olha o que o parágrafo vai dizer. Olha lá. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Grifem esses 2/3. Olha, maioria de 2/3. 12 dos 17 vereadores. Para manter, basta 5 dos 17 vereadores. Olha que loucura. Então, guarda isso, pessoal. O macete é sempre o seguinte. Se você quer manter o que já está, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Basta a maioria simples. Precisa de 5 em 17. Agora, se você quer mudar alguma coisa que está, deixar de prevalecer, você vai ter que ralar mais. Você precisa de 12. Tá certo? Então, cuidado com isso aí. Colocar assim, o órgão técnico ou o Tribunal de Contas julga as contas. Está errado. Na verdade, o Tribunal de Contas, ele dá um parecer. Julga é a Câmara. Manter ou derrubar, basta manter ou derrubar a maioria de 2/3. Só para derrubar que precisa dessa maioria qualificada. Pegou visão? Tranquilo? Então, cuidado com esse detalhe aí. Muito bem.
Vamos nós para o artigo 37. Artigo 37, o famoso, o famigerado artigo 37. Artigo 37, que são, na verdade, os princípios da administração pública. Não tem erro, pessoal. Isso não cai, isso despenca em prova. É o caput, é o famoso limpe. Porque a administração tem que estar limpa, eles têm que levar tudo? Não. Quais são os princípios que norteiam a administração pública? Vamos lá? Vamos ler o artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, então, quais são os princípios norteadores da administração pública? Vamos lá? Vamos mudar de cor, né? Vou colocar assim, ó. Esse aqui vai ser LIMP. Nunca esqueçam do LIMP. Eu já ouvi falar desse LIMP, então tá aí. LIMP. Legalidade. Isso é legal porque é o seguinte, o que é legalidade? Você vai fazer a prova de procurador. Para o particular, ele pode fazer tudo que as leis não proíbam. A administração pública só pode fazer o que está na lei. É o princípio da legalidade estrita. Guardou? Pegou visão de novo? Eu, Abraão particular, eu posso fazer tudo que as leis não proíbam. Beleza. E a administração pública? Lembra que a administração pública é União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Então engloba tudo. Tanto a administração pública direta quanto indireta. Legalidade. A administração pública, o município só pode fazer o que está na lei. Impessoalidade. Impessoalidade. Você pegar lá no Mosteiro de Macaúba, está assim, administração Rui Avelar de Souza. Mas pode isso? Não pode, pessoal. Na verdade, o Rui Avelar foi prefeito de Santa Luzia antes da Constituição de 88. Então, a partir dali, pessoal, qualquer marca, não pode ter nome em obra, não pode ter nome de ninguém. Por quê? Isso fere o princípio da impessoalidade. É dinheiro público que está ali. E a pessoa vai usar para promoção pessoal. Nós vamos voltar nesse tema, tá certo? Moralidade. Muitas vezes o negócio é legal, mas às vezes ele é imoral. Então, na verdade, precisa do quê? Do princípio da moralidade. Nem tudo que é legal é moral. A administração pública tem que ter os dois. Publicidade. Publicidade tem a ver com transparência. Tá certo? A administração pública ela tem que ser transparente. E, por fim, esse aqui foi dado pela Emenda Constitucional 19, né, pessoal? Emenda Constitucional da Reforma Administrativa, né? Emenda Constitucional 19. Eficiência. O Estado gerencial. Né? Princípio da eficiência. Originariamente só estavam esses de cima. Só o limpo. Agora tem um limpo aí. Ok? Então vamos para os parágrafos seguintes do nosso artigo 37. Então vamos lá. Artigo 37, inciso 1. Daqui a pouco vamos ver como é que está online aí, tá bom? Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Lembra que lá no artigo 12, parágrafo 3, vai dizer que só a Constituição pode fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Aqui não quer dizer nada. Olha, os cargos são acessíveis a brasileiros e também o quê? A estrangeiros na forma da lei. Como estrangeiro, professor? Imagina, vê um sujeito da Ucrânia, um engenheiro super gabaritado, e ele vai entrar para a faculdade, para a Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem que ter um concurso público? Não, na verdade vai ter uma forma na lei dele entrar para o quê? Já aproveitando a sua expertise, tá certo? Eu só estou dando um exemplo para ver como que o trabalho do estrangeiro pode ser na administração pública. Também na forma da lei, por causa do princípio da legalidade. Vamos para o inciso 2? Inciso 2 coloca uma estrela
aí, hein? Esse é super caidor que tem a ver com o concurso de vocês. É o princípio do concurso público. Vamos lá? A investidura no cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado de livre nomeação e livre exoneração. Meus amigos, ingresso, princípio do concurso público. Aí, enquanto esse artigo não for revogado, vocês podem estudar à vontade, viu? Princípio do concurso público. Vamos lá. Qual que é a regra? Qual que é a regra? Entrada ou admissão. Admissão por provas. Por exemplo, o pessoal do ensino médio é só prova, tá certo? E o pessoal do concurso do nível superior? Provas e, né, ou não, tá? Você pegar o danado ali, é ou, né? Desculpa. É ou, né? E não. Por provas ou provas e títulos. Ok? Então, o pessoal do nível médio é só prova. E o pessoal do concurso do nível superior faz a prova, mas depois o sujeito tem lá, se tem mestrado, se tem doutorado, se escreveu um livro, enfim. Então, ele dá uma titulação para o quê? Para ele ir pontuando e ele ir na lista de classificação. Se tem 10 vagas, só tem 15 vagas para procurador. E aí o sujeito que tem mestrado está no 16º, ele pula um ponto na frente e por aí vai, tá certo? Provas e títulos, tá certo? Então você tem admissão por provas e títulos. Não tem erro aqui. E aí vem o seguinte, pessoal. Exceção. Exceção, cargo comissionado, né? São os cargos em comissão. E como é que eu vou saber? Eles são de livre nomeação e livre exoneração. É o que eles chamam de demissíveis ad nutum. Você que é do concurso de procurador, ad nutum, ou seja, de imediato, não tem burocracia. Do jeito que entrou, você sai. Ok? E aí tem que pagar verbas, tem direito a férias. Ele é servidor do mesmo jeito. É legal. Tanto o concursado quanto o cargo comissionado é servidor estatutário. A diferença é o vínculo, a ligação. Esse aqui, do jeito que ele entrou, ele sai. Ele é de livre nomeação e também de livre exoneração. Esse aqui não, para ser admitido. E para ser demitido tem que ter processo administrativo. Tá ok? Muito bem. Antes de voltar e ir para o inciso terceiro, vamos ver como é que estamos aqui online, com o pessoal do online. Vamos lá. Aqui. Tudo bem. Pronto. Agora sim. Juliana Bruno, Ruth Ogano, Patrícia Moura estão nos... Obrigado aí. Leia Vanderleia, boa noite. Adriana Maciel, boa noite. A Rose aí, nossa professora, boa noite, professora Rosângela Rodrigues. Cristiano dos Anjos, Paloma, tá chegando, né, Paloma? Isso mesmo. Ângela Maria Freitas, boa noite. Rose Santos, boa noite. Rômulo, boa noite, professor, boa noite, amigos. Não consegui chegar no início da aula. Menina, mesmo tendo aula atrasada, você não conseguiu chegar no horário? Mas é justificável, ok? Vamos lá? Vamos continuar? Parágrafo, vamos para o inciso terceiro. Apagar essa coisa aqui. O inciso terceiro tem uma pegadinha de concurso. Vamos ver? Inciso terceiro. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, não é de 2 anos não, pode ser 1, tá certo? De até 2 anos, prorrogáveis uma vez por igual período. Então, parágrafo terceiro. Prazo do concurso. Até 2 anos. Então, pessoal, a validade do concurso pode ser de 1 ano. Então, se for de 1 ano e prorrogável por igual período, vai ser por mais 1 ano, tá certo? Se for de 2 anos,
é o quê? Vai ser prorrogável por mais 2 anos, tá? Cuidado com esse até aqui. Prorrogável uma vez, por uma única vez, por igual período. Tá certo? Cuidado com a tal da validade aí. Ela pega demais, tá? Então, a validade do concurso não é de 2 anos, ela é de até 2 anos. Muito bem. Inciso 3º. Inciso 4º, né? Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital da convocação, que ele é aprovado em concurso de provas e títulos, será colocado com prioridade sobre os concursados que assumir cargo ou emprego na carreira. É o que ele chama do preterido, né? Então tá aí essa garantia de prioridade sobre os novos concursados. Me explica melhor. Imagina, fez esse concurso, você passou no cargo lá, assistente administrativo. Aí, pessoal, você está lá dentro das vagas e você não foi chamado. De repente, ele faz um outro concurso com iguais cargos. Aí o sujeito que é do outro concurso, ele vai ser nomeado antes de você? Antes da nomeação dele, você tem que ser nomeado. Tá certo? Muito bem. 5. As funções de confiança. Cuidado, gente. Função de confiança não tem nada a ver com o cargo comissionado. O sujeito que é da casa. Exemplo, você passou no concurso de técnica administrativo. E aí você virou diretor de recursos humanos, sei lá, diretor, um cargo comissionado. Então, o seu salário era X, você passou a ter X mais 2, ou X vezes 3. Esse é o cargo de confiança, é para a pessoa que é concursada. É diferente do cargo comissionado. O cargo comissionado, você pega um cara que está andando no meio da rua e fala, olha, vem trabalhar na prefeitura, tá certo? Ele não tem vínculo nenhum com a administração, tá certo? Então essa é a diferença aí de cargo em comissão para cargo em confiança. O cargo em confiança é só para quem já é da casa. Tá? Já é concursado. Então vamos para o 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, aí é diferente, a serem preenchidos por servidor de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas à atribuição de direção e assessoramento. Certo? A ideia é de que os cargos de confiança, ou mesmo os cargos comissionados dentro daquelas cotas, não pode ser simplesmente, o cara é cargo comissionado de porteiro. Nada contra porteiro, mas não é cargo de direção. Então, se o cara é da carreira, a pessoa é da carreira e vai receber um cargo comissionado, tem que ser um cargo, olha lá, de direção, chefia e assessoramento. Ok? Inciso 6. Garantido ao servidor público civil o direito de livre associação sindical. Muito bem. 7. O direito de greve será exercido nos termos e os limites definidos em lei específica. Porque essa lei não existe. Quem vai fazer prova para o procurador, guarde. Eles utilizam a lei 7783 e 86, que é a lei da greve na iniciativa privada. Certo? Enquanto não for votada a lei de greve do serviço público. 8º. A lei reservará percentual de cargos e empregos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, essa cota para deficiente ela é constitucional. Okay? 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por caso, olha lá, hein? Contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Como assim, professor? Imagina, o censo fez de 10 em 10 anos. Imagina você fazer concurso público para contratar um grupo de pessoas que daqui a pouco, terminado o censo, vai todo mundo embora para casa. Então, o que faz, pessoal? Olha lá, a lei estabelece a caso de contratação por tempo determinado. É por 6 meses, é por 1 ano, até resolver o censo. Muito mais empreitada do que um serviço em si. Okay? Para atender necessidade temporária de excepcional interesse licenciador. Okay? Do IBGE, que vai na sua casa perguntar quantas geladeiras, quantas televisões, quantos banheiros. Vamos lá, 10. A remuneração dos servidores subsídio. É subsídio ou subsídio? Você fala subsolo ou subsolo? Então é subsolo. É subsídio. Vamos lá. 10.
A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados mediante lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Agora, a reta final. Assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. É o que eles chamam do dispositivo ligado à revisão anual dos vencimentos dos servidores. Okay? 11. O 11 é famosérrimo. É o do teto. Ou da, né? É do teto. Cuidado, é teto, não é piso, é teto. É o máximo. Eu sempre digo, se você quer ganhar dinheiro, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro, tá certo? Se você quer ficar rico, não mexe com o serviço público. Vai mexer com uma empresa, vai correr os riscos do mercado. Não mexe com o serviço público, nem mexa com política. Sabe por quê? Porque política é para mudar a realidade social. E o quê? O emprego público, o servidor público é para servir ao público. Você vai viver decente, tá certo? Não vai morrer de fome, mas você não vai ficar rico. Tá certo? E a galera confunde muito isso. Eu estou dando essa dica para você que está fazendo o concurso agora. Não entre com essa mentalidade de que vai me esbaldar. Não, a gente fica feliz quando passa, muito legal. Mas a gente tem consciência que a gente vai servir a população e não ser servido. Pegou visão? Então vamos lá, inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, proventos é de quem é aposentado, né? E os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebido cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, agora, não poderão exceder ao subsídio em espécie, ou seja, em bufunfa, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a regra. Ninguém ganha no serviço público, ninguém pode ganhar mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que está na faixa aí dos 33, 35 mil reais. Aplicando-se como limite, agora, isso que vai cair para vocês, nos municípios, o subsídio do prefeito. Então, a referência para o teto constitucional do município é o subsídio do prefeito, 17 e poucos mil reais, ok? Então, ninguém pode receber mais do que 17 mil reais e poucos em Santa Luzia. Então, vamos lá. Voltando, então. Aplicando-se no limite nos municípios do subsídio do prefeito, que é o teto, nos estados e do Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, os subsídios dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo, os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável esses limites aos membros do Ministério Público, procuradores e aos defensores públicos. O que eu tenho que guardar disso? Guarda o município. Guarda o teto do município. É isso que eles estão preocupados. A sua prova é para o município. Ok? Então eles vão te cobrar, o mais é o geral. Qual que é o teto geral no Brasil? É dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o teto do município de Santa Luzia? Os subsídios pagos ao prefeito. Ok? Tranquilo? Muito bem. Esse é o teto constitucional. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser pagos, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Vamos repetir isso aqui. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo no mesmo nível. Não é o caso do município de Santa Luzia, que ele está falando aqui no geral. Por exemplo, os vencimentos do cargo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, bem como do Judiciário de Minas Gerais, não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo, que é o caso do governador. Muito bem. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração pessoal no serviço público. Deixa eu entender isso melhor. Imagina, tem um procurador municipal. Aí o oficial fazendário fala, eu exerço função igual a ele, então eu tenho que receber igual a ele. Ou o procurador faz o inverso. O salário do oficial
fazendário é X e ele fala, o meu é X menos 9, tá certo? Então, eu quero equiparar. A Constituição veda a equiparação. Só guardem isso. A Constituição expressamente veda a equiparação. Ok? Muito bem. 14. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. É para evitar, gente, o efeito cascata. Tá? Você dá um abono salarial, aí de repente ele vai replicar para fim de o quê? De aumento e tudo mais. Não pode. Ok? Muito bem. 15. O subsídio e os vencimentos ocupando os cargos em empregos públicos são irredutíveis. Olha a redutibilidade aí, hein? Ao 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos são irredutíveis. Essa é a regra. Salvo o disposto no artigo 39, parágrafo 4º, 150, 153 e por aí vai. Na verdade, essas são as exceções ligadas especialmente às carreiras e ao teto, ok? Então, a regra é a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. Se o procurador entrou recebendo 5.700 e alguma coisa, pode vir uma lei depois sem nenhum critério e reduzir? Não. A não ser que aí entra a questão do estado de calamidade. Primeiro tem que cortar o que, pessoal? Na gordura. Tem que mandar primeiro ou reduzir o que, pessoal? Os cargos comissionados. E depois, os cargos efetivos. Ok? Então você tem um critério, esse dispositivo que trata disso. Quando é necessário ou se faz necessário a redução do quadro de pessoal para manter a despesa, principalmente com a lei de responsabilidade fiscal. Ok? Muito bem. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. Exceto quando houver compatibilidade de horário, observado, em qualquer caso, disposto no inciso 11. Lembra do inciso 11 do teto? Então, mesmo acumulando, não pode passar do teto, por exemplo, do prefeito no município. Vamos lá, coloca uma estrelinha aí nesse inciso 16. Ele é super caidor, mas super caidor mesmo, até por modificações. E muita gente coloca as modificações da emenda anterior. Então, o 16, a regra, inacumulação, inacumuláveis. Beleza. Exceções. O primeiro critério é compatibilidade de horários. Compatibilidade de horários. E o segundo, vamos lá? Quais são os critérios? Vamos lá. Vamos repetir o dispositivo. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado o teto, então ainda tem o teto, né? Segunda etapa é observar o teto constitucional. E agora sim, em quais hipóteses? Vamos lá. A. 2 cargos de professor. B. Um cargo de professor e outro técnico ou científico. E C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, que antes era de médico. Médico, tá certo? Agora é profissional de saúde. Pode ser enfermeiro, tá certo? 2 de enfermeiro. Tem problema nenhum. Você pode ter um cargo de enfermeiro aqui no PA de São Benedito e outro vamos pegar no âmbito do estado, tá certo? Mesma coisa. Ou então, vamos pegar só do ano. De manhã no PA de São Benedito e à tarde no PA aqui do Madalena Calixto. Pode, tá? Então você pode acumular. Tudo no município? Pode acumular. Desde que tenha o quê? Olha lá de novo. Compatibilidade de horário. Observado o teto, que é o máximo que o prefeito ganha. E aí as carreiras, não é isso? Então vamos lá. Letra C, então. A de 2 cargos de emprego privativo de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Eu mexo com acupuntura, eu quero ser enfermeiro e acupunturista. Não, por quê? Porque não tem profissão regulamentada, tá ok? Estou só a título de exemplo. Isso aí é super caidor, ok? Muito bem, 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, abrange geral. Okay? 18.
A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Ô, gente, guarda. Sei que vai se fazer agente fazendário aí, pessoal, esse concurso. Você é super privilegiado. Porque esse dengo todo contigo é você que traz o quê? Renda para os municípios. O município precisa de tributos para pagar suas obrigações, saúde, educação. A ideia de que o oficial fazendário, ou essas carreiras ligadas aos tributos que trazem, né, dinheiro para os cofres públicos, eles têm prevalência. É o que está dizendo aí. Vamos falar mais disso. Inciso 11. Somente por lei específica para criar autarquia. Então, somente por lei específica poderá ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública ou sociedade de economia mista, são cabendo a lei complementar, no último caso, ou seja, para as fundações, definir suas áreas de atuação. Isso aí só quer que vocês guardem o seguinte: não precisa de lei para criar, pessoal, fundação, sociedade de economia mista. Não. Lei para criar só de autarquias. Eu não vou explicar o que é autarquia aqui, que é super profundo. Só que vocês guardam assim. Só precisa de lei para criar autarquia. As outras é só para autorizar. Ok? Tranquilo? Muito bem. Tranquilo. 20. Depende de autorização legislativa em cada caso. Então, em cada criação. Vamos lá? A criação de subsidiárias e entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de quaisquer delas, olha lá, ó, em empresa privada. Autorização específica em cada caso. 21. Salvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. É a regra. Que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusula que estabeleça obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. De novo, se a regra no artigo 37, inciso 2, para entrar no serviço público é a licitação, é o concurso público, a regra para comprar na prefeitura é a licitação. E aí nós temos a famosa lei das licitações, a lei 8666. A ideia de dar igual oportunidade a todos, está aí de todo tamanho, né? Igualdade de condições. E o que tem que exigir? Qualificação técnica e econômica, nada mais do que isso. Então, artigo 37, inciso 21, trabalha aí com o princípio da licitação. 22. As administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidos por procuradores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro de informações fiscais na forma da lei ou do convênio. Olha o convênio aí, eu chamo a atenção essa parte final. Então pode ter um convênio com a Receita Municipal, com a Receita Federal, para compartilhar os dados de renda. Porque imposto de renda não é um tributo federal. De renda do sujeito que no âmbito do município, pode. Tá certo? Então, essa ideia aí, de novo, estão vendo a prioridade de investimento, de novo, por quê? É na fazenda que se arrecada tributos para as funções precípuas do Estado. Ok? Vamos ver se temos mais conversas aqui, para a gente ir para os parágrafos. Olha lá, vamos lá. Paulinho. Até mais a aula, obrigado. A gente faz o que pode aqui, meu caro, esforçando. Rocha Impe, né? Boa noite. Cristiano dos Anjos, tem que gravar na alma essa dica, é verdade, viu? Faz parte. Cláudia Silva, boa noite, estamos na luta, é isso aí. Lucilene Mara, boa, que Deus continue te capacitando, muito obrigado. A luta não é pouco, não. Ruth Ogano, caiu a questão
de processo administrativo disciplinar ontem na faculdade. Ah, menino. Félix Reis, um abraço para você, Félix. Ana Raquel Mapa Lopes está nos assistindo. Um abraço para você, Ana Raquel. Boa noite. Emanuel Correia está assistindo. Alô, Sardinha. Ei, moça, tudo bem? Boa noite, mestre. Estou doido para chegar essa porra. Calma, menino. Tem como preparar ainda dá tempo. Professor, manda exercício sobre a lei orgânica para resolver online. Tá bom. Quinta-feira a gente conversa melhor sobre isso, tá certo? Eu vou montar esse exercício, sim. Tá aí uma boa, viu? Júnia Daniela Carvalho. Boa noite, professor. Boa noite, Júnia. Então vamos lá, pessoal. Vamos para os parágrafos para a gente, né, agilizar aí. Vamos ver se a gente consegue terminar pelo menos esse artigo 37 hoje, hein? Vamos lá? Parágrafo primeiro. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social. Agora, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterize a promoção pessoal da autoridade ou servidores públicos. Então, você que é secretário, você que é prefeito, assistindo nossa aula, né? Cuidado com esse negócio de aparecer em foto de inauguração o tempo todo, superexposição, é o caso do Rui Avelar de Souza com o banco. Né? Falta escrever lá, olha, essa é a realização do fulano. Isso fere o princípio da impessoalidade. Então, você vê que a publicidade, nesse caso, ela tem que ser uma publicidade comedida, não pode constar nome, símbolos, e nem o que? Exposição em excesso para demonstrar, tá certo? Essa promoção pessoal. Por quê, pessoal? Porque o dinheiro é público. Tá certo? A obra, quando se faz uma obra pública, não está fazendo mais do que obrigação, não está se fazendo favor, até porque a gente paga caro. 40% de tributo que a gente paga, de tudo que você compra, 40% vai para União, Estados e município. Então, meus amigos, não é nenhum favor. Parágrafo 2º. A não observância do disposto no inciso 2, que é o concurso público, né, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, quando não se respeita lá o princípio do concurso público. Ok? Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, vamos lá? 1. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos, em geral, asseguradas a manutenção do serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade do serviço. Meus amigos, quer saber se o governo é de esquerda ou de direita? Você quer um serviço público bem prestado. Você quer atenção porque você repaga para aquilo. Não estão fazendo nenhum favor. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo, observado o artigo 5º, inciso 10 e 33, lembra do princípio da informação? Ele está garantido de novo. Toda e qualquer informação, não. Só aquelas que não são imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade devem ser prestadas. Nós temos o direito de petição e o direito de certidão. Está bem lembrado aqui no inciso 2 desse parágrafo 3º. Inciso 3º. A disciplina da representação contra o exercício negligente e abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Você que está fazendo concurso público, entenda, essa é uma regra para você cumprir. Então tá aí toda a mão, disciplina, a representação contra exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Isso aí é pedreira, hein? Coloca uma estrelinha nele aí, sobre improbidade. Vamos lá? Os atos de improbidade administrativa importarão em, vamos lá? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, na forma e na gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Se não tiver prescrito, obviamente, tá certo? Então, improbidade administrativa dá maior bizu. 4 coisas, olha lá, suspensão de direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens para ressarcimento ao erário público. Ok? Muito bem. Parágrafo 5º.
A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente público, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas ações de ressarcimento. Ô, gente, ação de ressarcimento contra o particular, isso é muito importante, não prescreve. Então vamos ver 3 coisas que são imprescritíveis até agora. Vamos lá? Racismo, ação penal de racismo, ação de grupos armados e ressarcimento cível das pessoas que causam, servidores ou não, que causam prejuízo ao erário público. Você, servidor público, causou um prejuízo ao erário público. Pode passar 10, 20 anos? Pode. Ah, mas tu prescreve em 5 anos. Nesse caso aqui, não. Vamos reler de novo, ele é de suma importância? Olha lá. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá prazo de prescrição para ilícito praticado por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário. Beleza. Tranquilo. Agora, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ô, gente, o que prescreve aqui? Prescrever, por exemplo, o sujeito pode ser mandado embora num prazo. Agora, ele pode suspender por direitos políticos? Pode, mas tem um prazo para isso. Agora, o ressarcimento ao erário público não tem prazo. É só a gente ler, na verdade, esse parágrafo com o parágrafo 4º. Não tem improbidade administrativa que tem suspensão de direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário? Todos os 3 primeiros prescrevem. O ressarcimento não prescreve. Ok? Você que está fazendo prova de procurador, vou dar uma dica para vocês. Ministro Luiz Zavascki, antes dele falecer naquele fatídico voo de avião, enfrentou esse tema. Guarde uma coisa. Só nos casos de improbidade administrativa. Agora, uma ação civil, por exemplo, você está dirigindo aquela caminhoneta, aquela Hilux da Secretaria da Educação. Vem um particular e bate. E a culpa é do cara. O cara estava bêbado, trollado, no trevo do Frimiza. Estou chutando, deu um linguar, mas só um exemplo. E o cara é completamente culpado. Quanto tempo o município tem para propor uma ação de ressarcimento contra esse particular? Cuidado. Isso é só para quem vai fazer prova procurador. 5 anos. O Supremo entendeu que quando o dano o cível ele for normal, ou seja, normal é o seguinte, for geral, não for ligado à improbidade administrativa e nenhuma ação penal propriamente dita, meus amigos, é prescritível. Tá certo? Guardou, então? Quando é que o ressarcimento ao erário, então, é imprescritível? Quando diz respeito à improbidade administrativa. Agora, se for uma ação civil normal, de um albarroamento, uma indenização, de um ato comum, de um ressarcimento, não aplica essa regra, porque aí prescreve. Eu só estou falando isso para você que é procurador. Meus amigos do geral, do concurso para nível médio, continuam na mesma toada, certo? O único que é prescritível é o ressarcimento ao erário público. Muito bem. Parágrafo 6º, vamos lá? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, presta atenção, nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, isso é o que eles chamam de responsabilidade civil extracontratual. Olha só, vamos repetir de novo. As pessoas de direito público, por exemplo, o município, e a direito privado, prestador de serviço público, a RODAP do Luizão, por exemplo. Olha lá. Responderão por danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Meus amigos, essa é a chamada responsabilidade objetiva da administração pública ou da prestadora, mesmo privada, do serviço público. E aí o quê? O município paga o particular. Vou dar exemplo. Vamos pegar. Vamos supor, Deus me livre e guarde, mas infelizmente isso acontece recorrentemente. Tem um atropelamento pelo ônibus da RODAP. Lembra que a RODAP, o titular do serviço do transporte público é o município? É o dono? Mas quem executa é a RODAP. Aí o sujeito propõe ação não contra o município, mas contra a RODAP. Mas ela não é prestadora de serviço público?
meus amigos, a responsabilidade dela é objetiva. E aí o quê? A Rodap vai ter que cobrar do seu motorista ou de quem quer que seja lá. Aí o quê? Aí a responsabilidade do motorista é subjetiva, tem que provar culpa e dolo. Mas aquela relação da empresa com o familiar ou aquela pessoa que foi atropelada, a responsabilidade é direta. Significa que não depende nem de dolo e nem de culpa. Então, cuidado que isso pode cair na prova da seguinte forma. A pessoa de direito público ou a prestadora de serviço público respondem independente de dolo ou culpa por danos que causaram a terceiro. Beleza, essa é a resposta. Ok? Muito bem, parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo, emprego, da administração pública, da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Muito sério, pessoal. Trabalha com banco de dados, existe um tratamento específico para ele. Imagina o cara que biblioteca a vida dos outros, né? Os dados do INSS. Uma pessoa que trabalha em dados do INSS e colocar um dado errado lá para alguém receber um benefício de forma fraudulenta. Isso é muito sério. Ok? Parágrafo 8º. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. Olha que loucura isso. A ser firmada entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Pessoal, isso veio com a emenda 19, o princípio novo da administração gerencial, quando colocaram o E de eficiência. Então, cuidado com essa palavra contrato aí, porque a Constituição pode, se por contrato, ampliar essas atribuições. Vamos ver? A lei vai dispor sobre 1. O prazo de duração do contrato. 2. Os controles e critérios da avaliação de desempenho, direitos e obrigações e responsabilidades dos seus dirigentes. 3. A remuneração do pessoal. Tranquilo? Parágrafo 9. O disposto no inciso 11, lembra do teto? Aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para o pagamento de despesas com pessoal e custeio em geral. Vamos pegar a Petrobras. Se a Petrobras ela recebe aporte do orçamento, então ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Guardou aí? E se ela não receber? O seu dirigente pode receber acima? Pode. É o que está dizendo o dispositivo aqui. Ok? Então, a Sociedade de Economia Mista, por exemplo, a Petrobras, tá? Ela submete ao teto? Depende. Olha a parte final lá. Se o pagamento de suas despesas for o quê? Receber recursos da União ou do Estado. Muito bem. Vamos parar aqui. Vamos, já estou fechando, pessoal. Faltam só 2 parágrafos para a gente fechar aqui com chave de ouro. Vamos lá, parágrafo 11. Não são computados para efeitos dos limites remuneratórios do inciso 11, ou seja, do teto, o que não é computado. Vamos lá? As parcelas de caráter indenizável. O macete é o seguinte. Essa parcela aí, auxílio teto, não sei das quantas, tem caráter remuneratório ou indenizatório? Se tiver caráter indenizatório, você pode receber mais que o ministro do Supremo, pode receber mais do que o prefeito? Pode. Agora, e se tiver caráter remuneratório? Não pode. Esse é o macete, tá ok? 12. Para fins disposto no inciso 11 do caput desse artigo, de novo, né? Fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda, as respectivas constituições, a lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e dos vereadores, porque eles são cargos do Poder Legislativo. Mas isso não vai necessariamente influenciar. O que ele está querendo dizer é o seguinte, pessoal. Facultado aos estados e ao Distrito Federal. Puxa vida, e os municípios? Não se aplica. Então, o que tem vereadores aqui? A regra lá embaixo está falando exatamente para tirar os vereadores. Tá ok? Meus amigos, na próxima aula a gente vai falar aí do artigo 38 e 39. Tá ok? Vamos aqui para a nossa
a nossa... Boa noite, mestre, estou doido para chegar para você. Falou aqui, Lô Sardinha, manda os exercícios, nós vamos ver isso. O áudio está muito bom, obrigado, Rafael. Emanuel, parabéns pelo trabalho. Israel Mendes, Ludmila, boa noite. Cleide está nos assistindo. Ludmila, estou adorando suas aulas, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos ficando por aqui então, tá? De forma que vamos na próxima, na verdade, quinta-feira, aguardo vocês para a gente trabalhar a lei orgânica, tá joia? Muito obrigado e bons estudos.